tira todo impedimento, todo empecilho, libera os anjos agora no ministrador, para trazer aqueles que estão, meu Pai, no meio do caminho, para ouvir a tua palavra, até o final desse culto, ó Pai. Eu creio que o Senhor vai ter grande escolha no nosso meio, Pai amado, em nome de Cristo Jesus. Amém. Se a glória a Deus, quem vai aplaudir a Jesus nessa noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Com certeza estamos alegres, porque na esposa o Senhor tem feito por nós. Todos os dias, quando nós temos ainda este fôlego que nos dá a oportunidade de uma nova chance, precisamos ser gratos a Deus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo de número 25. Mateus 25, começando no versículo de número 14. Louvado seja Deus. 25, 14. Aleluia. Quem encontrou pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus. A parábola dos talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Você pode repetir isso comigo? A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou dos 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e pediu contas a eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que receberam o talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabia que ceifa onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Louvado seja. O finalzinho dessa palavra é bem que forte, né? Para o dia 31, a gente sempre com expectativa, né? De querer viver um ano novo, embora nós temos, graças a Deus, o discernimento e a consciência para compreender que a nossa vida ela muda, não presa no calendário, mas dentro que Jesus começou a viver dentro de nós já temos a oportunidade de ter uma grande e poderosa mudança que só o Evangelho de Jesus pode nos proporcionar. Amém? Sim, porque o Evangelho é o que pode nos trazer essa verdadeira mudança. Porque primeiro o Evangelho tem um ponto principal para as nossas vidas, que é a nossa salvação. Mas louvamos a Deus porque a graça dele é poderosa e além dessa salvação, o Senhor também traz com ela todas as outras coisas. E trazendo para essa palavra para hoje, sendo não só o último dia do ano 2025, mas pelo ano que nós iremos viver, o ano apostólico, da multiplicação durante o ano de 2026, porque a Igreja de Cristo,
mudar a situação. Então nós somos um povo também profético. Louvado seja Deus por isso. E amados, essa parábola, ela vem falando sobre aqueles que receberam, talentos, valores dos senhores. E ali o Senhor se ausenta e fica na expectativa na sua volta. Certamente ele não queria encontrar aquilo que ele deixou, ele queria que aquilo crescesse, progredisse, aumentasse, principalmente multiplicasse. Mas quando ele retorna, depois de um tempo, e ele vai requerer o talento que ele entrega para alguns dos seus servos, que hoje, nessa noite, esse servo é eu e você, a Bíblia vai dizer que alguns conseguiram granjear, alguns conseguiram multiplicar, eles conseguiram entregar ao seu Senhor duplicadamente aquilo que tinha recebido. Mas eu gostaria que hoje eu e você estivéssemos, louvado seja Deus, dentro dessa palavra, analisando e refletindo uma coisa. Será que esses servos que entregaram para os seus senhores talentos multiplicados daquilo que lhe foi entregue, será que eles conseguiram granjear? Será que foi fácil para eles? Será que foi uma comodidade que eles conseguiram a multiplicação daquilo que lhe foi entregue? Será que não houve um esforço, não houve uma transformação? Será que aqueles servos, para granjear para quando o seu Senhor voltasse, eles não tivessem que dar a mesma coisa? Será que eles não precisaram também ser transformados na sua mente, no seu entendimento? Será que eles eram realmente capazes? Sim, porque a Bíblia diz no início, eu pedi para a gente ler logo essa palavra quando terminamos esse texto, que ele entregou a cada um segundo a sua capacidade. Então o Senhor sabia que aquele que ele deu 2 poderia multiplicar para 4, o que deu 1 poderia multiplicar para 2, porque ele não deu aleatoriamente. Eu preciso dizer isso para a igreja de Cristo nessa noite. O Senhor não faz nada aleatoriamente, tudo que o Senhor faz é com propósito, e o propósito de Deus é perfeito em tudo que ele faz. Quando o Senhor nos chama e nos confia algo, ainda que pareça que nós não temos condição de realizar, mas o Senhor já sabe de antemão que eu e você podemos produzir e produzir bem nesta terra. E mais que isso, o Senhor falou fortemente ao meu coração que os propósitos do Senhor não está preso somente, aleluia, no espiritual, no ministerial, não. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos uma vida de progresso, de crescimento, de desenvolvimento. O Senhor quer que vivamos em novidade de vida, que nós venhamos provar, aleluia, do seu poder que recai sobre nós. Talvez o Senhor hoje lhe deu uma semente, talvez hoje você pediu a Deus para resolver um problema, e Ele somente lhe deu um problema maior, para você entender que você é capaz, que no Senhor você pode todas as coisas. Peça ao Senhor e Ele te capacitará. Ele enviará. O Senhor jamais vai deixar algo sob sua responsabilidade sem ter a certeza de que você pode cumprir. Mais que isso, você pode desenvolver o que o Senhor lhe deu. Você pode estender a mão para cima nessa noite e dizer ao Senhor: eu vou desenvolver tudo aquilo que vier em minhas mãos, porque eu sei que o Senhor me capacitou para isso. E é bom nós entendermos isso, porque, irmãos, quando nós passamos a compreender isso, nós tomamos, aleluia, uma dose mais forte de renovo. Nós nos fortalecemos quando temos a consciência e a certeza de que quem foi que nos confiou e nos chamou, o Senhor, Ele confia que a sua casa ela pode ser transformada. Ele sabe que assim
Senhor quer e deixar que o Senhor venha realizar a vontade dele através da nossa vida, e principalmente você poder chegar na presença do Senhor e dizer a Deus: olha, quando eu me acheguei a Ti, a minha casa estava destruída, mas hoje o Senhor pode ver o quanto a minha casa está restaurada. Eu era tão fraquinha e me sentia tão incapaz, mas hoje eu tenho uma unção de Deus, uma compreensão de que eu sou a menina dos Teus olhos. E a gente precisa, às vezes, passar por uma renovação de entendimento. Nós precisamos mudar, louvado seja Deus, da nossa mente, para a gente poder verdadeiramente, aleluia, viver um tempo de multiplicação. Observe que o que recebeu o talento, ele foi paralisado, aleluia. E o Senhor falou no meu coração: talvez muitos vão criticar aquele homem, mas eu quero que você reflita com a igreja. Por que aqueles outros que receberam 2 talentos grandearam, negociaram e entregaram, multiplicaram para o dono? Mas por que esse daqui que recebeu 1 e ele foi lá e enterrou? A Bíblia, a própria palavra está declarando porque aquele homem teve medo. O medo paralisou ele. E ele disse: olha, eu sei que o Senhor é um homem negligente. O Senhor não botou, o Senhor quer receber. Então, atemorizado com medo, eu peguei o seu dinheiro, o seu talento, e eu enterrei ele. E agora tome de volta. Ele teve medo de que o homem pudesse puni-lo caso ele perdesse seu dinheiro. Então, para ele não correr o risco, ele pegou o dinheiro e escondeu. Quem é este homem hoje? Como é que você começa a analisar? É aquela pessoa que não toma um passo para uma mudança, com medo das lutas que virão, com medo dos processos que vai ter que enfrentar, dos desafios que virão sobre a sua vida. Mas nesse último dia de 2025, o Senhor está dizendo para mim e você que é para a gente confiar no Senhor. Não tem mais. Vai, ainda que você tenha que chegar marcado, machucado, mas você tem que chegar com a sua vitória liberada no céu para a tua casa. É muito melhor a gente chegar com marcas do que chegar sem nada. É melhor ter cicatrizes do que não ter marca nenhuma e também não ter mudança de vida. É impossível, eu vou dizer, se alguém hoje disser que quer fazer uma faculdade, ele vai ter que ficar 4, no mínimo, anos alisando aquele banco da ciência, que não é fácil estar dentro. Mas se ele quer uma mudança, ele precisa se posicionar nisso, ele tem que estudar, ele tem que... Irmão, o professor não quer saber se você tem tempo, se você trabalha, ele não quer saber. Se você tem filho, ele não quer saber da sua idade. Se você disser que hoje você deseja crescer nessa área da sua vida, para ter uma vida melhor, uma profissão melhor, acredite, o que ele tiver que lhe entregar, porque o crescimento ele vai entregar e depois ele vai requerer que você faça tudo para que ele te dê uma nota boa. Isso é o homem da terra, Deus também não é diferente. Se você quer uma vida nova, Jesus está dizendo: eu tenho desafios para entregar e você precisa dar. E eu vou multiplicar na sua vida. Porque isso é uma multiplicação. Quando você é capacitado em algo, está se multiplicando algo na sua vida. Você só tinha uma coisa, agora você vai ter 2. Você tinha um talento, agora você vai ter quantos? 2. Se você tinha 2, vai passar a ter quantos? 4. Mas tem coisas, irmãos, que nos paralisam. E aquele homem foi o medo. E o Senhor pergunta hoje: o que é que te paralisa? O que é que faz você ficar paralisado, prostrado? Se você começar, você tem que ir até o fim. Outra coisa, aqui também, o que é que faz uma pessoa ela não conseguir desenvolver e multiplicar quando ela não tem foco naquilo que ela está fazendo? Quando a gente faz as coisas de qualquer maneira, quando a gente não tem foco no que está fazendo, não tem disciplina, não tem compromisso. Hoje, irmãos, o mundo está chamando isso, sabe de quê? De TDAH, né? Diz que é uma síndrome ou algo, um transtorno que o ser humano está adquirindo e hoje não tem atenção. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu filho, quando Jesus está na nossa vida, não tem TDAH que tenha poder sobre a tua vida. Aleluia! Jesus é muito mais forte do que qualquer tipo de. Então repreenda e não aceite. E diga que o Deus que te chamou, te confiou, Ele vai aperfeiçoar até o final. Quem crê nisso aqui, irmão? E sabe, amados? Então, se a gente começar, a gente precisa terminar. Se você começar uma coisa, termine. E tenha confiança. Ah, pastora, mas é complicado.
A gente precisa ter um posicionamento, a gente precisa ter um direcionamento, a gente precisa... Tem gente que, minha mãe começou a estudar já com idade, ela queria ser aperfeiçoada, é melhor. Ela já tinha filho, minha mãe já estava com idade avançada, ela tinha várias coisas que estranham ao contrário. Ela poderia também se conformar, porque ela já tinha idade, mas não. Ela tinha o desejo de aprimorar, ela tinha o desejo de aprender a ler. O que ela fez? Ela trabalhava de dia, naquela época e à noite. Ela ficou 4 anos estudando à noite. Então ela multiplicou na vida dela. Foi fácil para ela? Não, mas foi possível, porque ela tomou um posicionamento. Eu quero profetizar nessa noite que a gente não vai só ouvir, mas em 2026 a gente vai tomar vários posicionamentos sobre a nossa vida. O diabo, ele não vai roubar nada daquilo que Jesus tem para você. O inimigo não vai subtrair nada que o Senhor tem para a tua vida. Acabou, queridos? Quem crê nisso aqui? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Mas você precisa se conhecer e colocar no altar do Senhor. Se conhecer e reconhecer. Aqui agora não é o diabo, aqui agora sou eu. Eu que tenho dificuldade nisso, porque nós temos dificuldade. O Senhor sabe que nós podemos romper, mas nós temos nossas limitações. Outra coisa, irmão, você nunca vai multiplicar e crescer se você ficar se comparando com alguém. Se comparar com alguém não é de Deus. Deus te conhece. Diga para seu irmão, Deus te conhece. E antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. E Ele não te conhece aparentemente não. Ele te conhece profundamente. O Senhor, quando te chamou, Ele já sabia, Ele já sabe da sua dificuldade. Ele já sabe se você é mais corajoso do que outro, se você tem mais força do que outro, se você se lança mais do que outro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, para alegrar o coração de quem veio aqui nessa noite, rompeu o outro aqui na presença de Deus. O Senhor lhe manda dizer que Ele aperfeiçoa todas as coisas em você. Agora você tem que reconhecer e dizer para o Senhor: Deus, desde que eu peguei isso aqui, não sai do lugar, ainda continua um até hoje. Quantos anos? 10, 15 anos, mas o talento que o Senhor me deu até hoje está enterrado. Por quê? Porque eu não tenho coragem, porque eu sou covarde, porque eu tenho ansiedade, porque eu tenho abatimento fácil, porque se alguém vai primeiro que eu nunca está entendendo. A sinceridade com Deus vai quebrar cadeias na nossa vida. E aquele homem, por medo, ele perdeu até um que ele tinha. Você pode nessa noite dizer para o Senhor que você deseja, aquele som de você, e que Ele quebre hoje, pela raiz, todas as deficiências que estiver sobre a tua vida. Eu recebo isso hoje para mim. E o Senhor hoje, Ele pode quebrar antes de meia-noite todas as deficiências que te impedem de caminhar e de avançar. E te dar uma nova vida. E fazer você multiplicar. Que coisa linda, né? Aí quem te viu antes, quem te vê agora não vai nem te conhecer. E sabe qual é o nome que vai ser glorificado? O nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele faz assim, irmãos. A Bíblia fala: Deus escolheu as coisas pequenas deste mundo. Ele conheceu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. O que é que Paulo queria dizer com isso? Que o Senhor não procurou os perfeitos, ou que se julgam perfeitos. O Senhor prefere muito mais achar aqueles que se reconhecem que são perfeitos, para que o Senhor venha com a perfeição dele sobre você. Porque quando Ele vem com a perfeição dele sobre nós, aí sim tudo fica perfeito. E aí aquilo que não se conseguia passa a se conseguir, aquilo que era humano passa a ser espiritual. E a glória de Deus, ela é estabelecida
vida da gente. Porque todas as outras coisas que nós conquistamos são para nós mesmos, mas quando a gente prioriza a presença do Senhor, é a presença de Deus que vai trazer tudo que a gente precisa. Ela vai trazer sabedoria, ela vai trazer virtude, vai trazer qualidades. A presença de Deus, sabe? Vai mudar o pensamento, o entendimento, vai mudar o comportamento, né? Vai sair mudando todas as... E a gente, nós que somos beneficiados por isso. Não é Deus, nós que somos beneficiados. Quando a graça dele vem sobre as nossas vidas, ele tem o poder de nos aperfeiçoar. Porque ninguém vai poder aperfeiçoar Deus, que ninguém pode aperfeiçoar o que já é perfeito. Mas eu e você precisamos disso. Quem recebe isso aqui, eu preciso. Eu preciso que o Senhor livre, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor me guie, que Ele me instrua nas minhas situações. Diga nessa noite, eu não quero correr daquilo que o Senhor me entregou. Eu não quero enterrar os dons que o Senhor me deu, os recursos. Eu ouvi uma pregação que falou, não adianta você ter recurso. Como foi a coisa? Não lembra que foi pregar pelo Luiz? Você prefere hoje ter recurso ou é capacidade? Porque nem sempre você vai ter o recurso, digamos, financeiro, e quer dizer que a coisa vai acontecer. Porque nem todos que têm o recurso financeiro têm a sabedoria para desenvolver aquele recurso. Mas quando você recebe de Deus a sabedoria, a direção, você não precisa ter muito, o seu pouco vai ser multiplicado nas tuas mãos. E é o que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Ele quer que as coisas se multipliquem nas nossas mãos. Esse desafio é bom para as nossas vidas, porque nós nos fortalecemos e crescemos, porque nós começamos a perceber que nós podemos e temos essa capacidade para isso. E aí muitas coisas que te paralisaram vai sair, você vai se sentir mais confiante em Deus. E a partir daí você começa a romper muito mais barreiras, você vai romper. Eu vou profetizar nessa noite que você vamos começar a romper mais barreiras na nossa vida. Não importa quais sejam elas, nós iremos romper barreiras, sim ou não, igreja? Sim ou não, irmãos? Você que veio romper aqui com Cristo, e nós precisamos nesse ano de 2026 começar a romper barreiras, senão a gente não chega do outro lado para cantar o hino da vitória, hein? Senão você vai ficar paralisado por anos e não vai conseguir ir. Ah, mas quando eu tentei granjear o meu talento, eu fui paralisado por uma palavra. Quando eu tentei aumentar aquilo que o Senhor colocou sobre a minha mão, eu recebi uma bofetada, eu recebi uma palavra de desânimo, de desencorajamento. Mas o Senhor está dizendo, olha que Ele serve por essas coisas. Ele não conseguiu multiplicar o que Ele tinha nas mãos e ficou com a vida mirrada, porque quando nós não multiplicamos em as áreas das nossas vidas, a tendência da nossa vida fica mirrada para sempre. E nós culpamos muitas vezes a Deus, dizendo que o Senhor não está vendo, que o Senhor não está agindo, que as coisas não estão dando certo. Mas o Senhor também está revelando nesta noite ao meu e ao teu coração muitas coisas que estão estagnadas. Não é por causa de mim, diz o Senhor, mas é por causa de nós mesmos, que muitas vezes deixamos que algumas situações tomem o lugar de Deus nas nossas vidas, perdemos a confiança em Deus para avançar e ficamos paralisados. Mas nessa noite o Senhor nos dá uma oportunidade de receber dele hoje esta graça com entendimento. E eu quero profetizar sobre a igreja nessa noite que você vai romper toda e qualquer barreira sobre a sua vida, em nome de Jesus. Porque as portas do inferno não irão prevalecer. Ela não irá prevalecer sobre a sua vida. Você vai se levantar para vencer, se levantar para dançar. Você vai pegar a tua casa hoje, neste culto, hoje, nesta oração da meia-noite, nesse culto da virada. Vai colocar no altar do Senhor, confiante de que Deus usará a tua vida, mandará reforço, mas da maneira que está não vai ficar. O Senhor te dará estratégia e dará palavra de solução para você. O Senhor hoje vai te curar.
Ele vai curar você hoje. Porque essas coisas, muitas vezes, que nós achamos que não é qualquer coisa, pode ser enfermidade espiritual, emocional, psicológica. Mas nós não podemos viver um tempo onde o emocional, o psicológico está agindo muito mais do que a fé. Essas coisas estão bloqueando a fé daqueles que creem. Ninguém estaria aqui hoje se não viesse pelo Senhor. A palavra diz: ninguém vem se o Senhor não trouxer. Vocês estão aqui trazidos por Deus. Então vocês têm promessa. Então é uma promessa sobre a vida de vocês. Você pode declarar: eu tenho uma promessa liberada por Deus para a minha vida. Diga: nessa noite eu tomo posse dessa promessa e me coloco no posicionamento de Deus. Diga: Senhor, eu aceito os desafios que virão para que as promessas se cumpram. Você crê em glória a Deus, aleluia. Exalte a Ele nessa noite. Exalte a Deus nessa noite. Em nome de Jesus. 2026, no final, daqui a um ano, se o Senhor não der graça, daqui a um ano sai vai ter um filho. Daqui a um ano, essa igreja pode estar aqui com vocês, eu aqui, voltando para contar quantas barreiras foram quebradas. E como nós conseguimos multiplicar talentos sobre a nossa vida. Eu preciso profetizar para a igreja nessa noite. Amém. A gente não vai viver a mesma coisa. A gente não vai ficar na mesmice. Nós não podemos aceitar a mesmice. Se o Senhor tiver que mudar a mente, Ele vai mudar. Se Ele precisar mudar o posicionamento, Ele vai mudar. Se Ele precisar dar uma sopa, Ele vai mudar. A gente vai ter que fazer alguma coisa para que essas coisas mudem em nós. Por favor, não fique prostrado, sentado, chorando o tempo inteiro. Se levante, determine e vá e alcance na presença de Deus. Você pode glorificar mais uma vez Jesus? Bem forte, pastor. Mais forte. A ministração que a gente viu, eu disse para elas, tem pessoas que querem curso, mas não querem